Boa noite, amigos. Estamos aqui de volta no Centro Saber Amar, Espírito Saber Amar, no Grupo Espírito Saber Amar. Estamos aqui, Jussara, Carlos Malabi e Marco Gandra. Vamos pedir a Jussara que faça a peça de abertura da nossa reunião de hoje. Boa noite, amigos. Estamos aqui de volta e convidando a vocês a orar junto conosco, unir nossos pensamentos, nossos sentimentos, para que o estudo possa fluir de maneira construtiva, não só na nossa audição, mas no nosso lar, aonde quer que estejamos, possa, Senhor, ajudar-nos a transmitir segurança, tranquilidade, entendimento e paz em nossos corações. Que assim seja. Que assim seja. Bem, amigos, como vocês já devem ter observado, o portal Saber Espiritismo, ele foi interrompido por razões que independem da nossa vontade. E abrimos um novo portal, que é a TV Saber Espiritismo, onde serão colocados todos os vídeos a partir de agora, no novo canal. Para os vídeos que estavam anteriormente colocados, vocês podem acessar no Facebook, na nossa fanpage Saber Espiritismo. Então, lá, toda essa série do livro Voltei estará presente e outras séries que já gravamos. Pedimos a vocês também ajuda para que possamos retornar com o número de assinantes que tínhamos antes dessa interrupção desse portal. Nós tínhamos quase 100 mil, né, assinantes, e então pedimos a vocês que voltem a assinar, voltem a indicar nas palestras, nos estudos, voltem a ativar o sininho e darem seus comentários, é claro. Então, estamos muito felizes de poder estar de volta, e quem está nos acompanhando sabe que estamos aqui estudando o livro Voltei. Iniciamos agora o capítulo 20, que é o último, né, da série. Mas todos os outros capítulos nós temos gravados, como repetindo, vocês podem acessar na fanpage do YouTube, do Facebook, Saber Espiritismo. Só para a gente recordar um pouco, nós estamos aqui no último capítulo com o irmão Jacob, que é um codinome do Frederico Figner, não é isso, sabe? Ele está revelando algumas impressões, alguns aprendizados que ele teve com o Bezerra de Menezes. E ele faz isso já retornando à tarefa de auxílio já no mundo espiritual. Ele passou por várias etapas no mundo espiritual para se acostumar com a realidade do mundo espiritual, porque aqui na Terra ele havia tido destaque na Federação Espírita Brasileira, em outros grupos espíritas, e na tarefa mesmo de atendimento ao semelhante, ele havia tido esse destaque. Mas lá no mundo espiritual, ele notou que tudo aquilo que ele tinha feito aqui na Terra precisava de uma transformação maior, precisava mostrar mais das suas características de evolução interior. E no capítulo anterior, no capítulo 19, ele, pela primeira vez, ele percebeu que quando ele dedicava de todo o coração o amor para os amigos que o estavam perseguindo, que ele conseguia a tão querida luz interior que começou a irradiar do seu ser. Aqui, nesse último capítulo, ele vai fazer considerações interessantes sobre o trabalho, sobre o retorno deles às atividades. E, para começar, como sempre, nós vamos colocar aqui um ensinamento, uma frase de Emmanuel, que, de certa forma, sintetiza todo o conteúdo de hoje. E Emmanuel diz o seguinte: o céu auxiliará sempre a quem trabalha, mas espera de quem trabalha o auxílio possível para todos aqueles que ainda não descobriram a felicidade de trabalhar. Isso está no livro Caminhos,
no capítulo 10, que chama-se Afirmação. É bonita essa frase, irmã, não é, Jussara? Como que ele coloca de uma maneira muito precisa. Quer dizer, o céu representa o mundo espiritual, né? Representa os amigos espirituais, aqueles que nossos mentores, aqueles que desejam o nosso progresso, aqueles que trabalham pelo progresso da sociedade, da humanidade. Então ele fala assim, o céu auxilia sempre quem trabalha. E a gente tem até expressões dessa, né? Quem cedo madruga, Deus ajuda, não é? Uma expressão que é muito comum de dizer. E olha aí, que é a verdade, né? Emmanuel vai lá, o céu auxilia sempre a quem trabalha, mas espera de quem trabalha o auxílio possível a todos aqueles que ainda não descobriram a felicidade de trabalhar. Aí tem duas coisas, né, que a gente pode meditar. Por que o trabalho? Porque é uma lei natural. Uma lei natural. Né? É uma lei que está lá no livro dos Espíritos, né? As leis morais, faz parte das leis morais, lei do trabalho. E próprio Jesus falou, né? Eu trabalho porque meu Pai trabalha incessantemente. Então, não só quem está aqui no mundo do dia, no mundo material, trabalha. O mundo espiritual trabalha muito mais que nós aqui na Terra. Né? Então, esse é um aspecto que o trabalho não é obrigação. Quando a gente assumir a ideia, né, de trabalhar, que é o próximo, não só para a sociedade, mas para a felicidade e construção pessoal, aí sim, nós vamos estar muito coerentes com a lei de Deus. E essa frase de Emmanuel sintetiza muito a realidade do nosso dia a dia, né? À medida que nós trabalhamos, também temos a esperança, ou sermos auxiliados até a esperança, o desejo do mundo espiritual, que trabalhemos por aqueles que ainda não descobriram essa necessidade de progresso, né? Estão acomodados muitas vezes. Então, é um chamativo à atividade, lembrando também a responsabilidade nossa para aquilo tudo que nós temos de benesses e benefícios recebidos pelo trabalho que fazemos. Né? Então, é muito bonita essa frase de Emmanuel e cabe a nós meditar bastante sobre isso que ele fala. Agora, essa questão de trabalho, ela tem muitas questões, né, para refletir sobre isso. Poucos são aqueles que trabalham com aquilo que realmente gostam, né? Com o seu talento, com o seu dom. Mas está dentro do nosso planejamento de reencarnação. Se a gente não consegue, por caminhos que a vida nos leva a trabalhar com os nossos talentos, com o que a gente mais gosta, né? Alguma coisa está no mundo, está no seu plano espiritual. Então, a gente não pode tomar o nosso trabalho como fosse uma obrigação, mas é um momento em que a gente está inserido na sociedade, contribuindo para o bem. E os nossos talentos, a gente trabalha como hobby, né? Que é um trabalho. Cada um temos que pensar que cada um de nós está na posição que deve estar e que nós planejamos, que nós pensamos, pedimos ao Senhor para estar com essa oportunidade em mãos. Mas vamos ver isso aqui. No livro dos Espíritos fala da questão da lei do trabalho. O que é trabalho? Kardec pergunta. E ele responde, é tudo aquilo que for produtivo. Tudo que é para o bem, tudo que é para a construção, construído, chama trabalho. Não é? Muito bem lembrado, sabe? Então, vamos aqui à primeira parte do livro, um trechinho que nós tivemos desse primeiro tópico, que chama Retorno à Tarefa, do capítulo 20, do livro Voltei. Eles são nós tivemos que colocar em 2 slides, mas ele faz uma reflexão e é isso. Ele fala assim, o primeiro tópico, né? Agora que alguns raios de luz se faziam sentir dentro de mim, buscava penetrar a grandeza do ato de orar e meditar. Pouco a pouco, perdi o interesse pelas indagações de toda sorte, e quando, em palestra com os amigos do meu novo círculo, sabia guardar as conveniências da palavra oportuna.
Entendi que receber distinções é acrescentar a responsabilidade individual e, por isso, aprendi a louvar o supremo poder sem solicitações particulares em meu benefício. Compreendi que praticar o bem, dando alguma coisa de nós mesmos, nas aquisições de alegria e felicidade para os outros, é o dom sublime por excelência. Em razão disso, preparar-me para ser mais espontâneo e desinteressado no concurso fraterno, mas eficiente e pronto na ação de servir. Nossa, quanta riqueza! Quanta riqueza aqui na explicação nesse dele, pedacinho, né? Então, ele, como você explicou no início, né? Ele, com o esforço que ele estava fazendo, buscando, a curiosidade dele não estar entendendo por que ele era espírita de nome aqui na Terra, por que ele não teria uma posição melhor? Isso incomodava ele, mas mediante as explicações do seu amigo espiritual e da sua filha, ele foi conquistando, ele foi compreendendo que o esforço não era de fora para dentro, mas o esforço é de dentro para fora. E esse ato que ele fez da renovação íntima dele não mudou só ele, mas mudou o que ele irradiava para o externo, né? Então ele percebeu ali a grandeza do ato de orar e meditar. A importância. Outro dia nós estávamos assistindo uma palestra do senhor Arnaldo Rocha, e ele estava falando nisso, né? A diferença de orar a rezar. E rezar. Né? Rezar é recitar, né? E orar realmente é ir no seu profundo, do seu ser, e meditar. Ele falou, orar e meditar. Então ele percebeu que era essa os atos, as ações que lhe deixavam em melhor condição para entender o que cercava e para enfrentar as dificuldades que viriam em torno de si. E é tão interessante ele colocar, orar é quando você se exterioriza a Deus, você busca ao Pai, e meditar é você escutar o que Ele vai te responder em você mesmo. Né? E aí ele falou assim, olha, perdi pouco a pouco o interesse do quê? Da curiosidade, né? Para a curiosidade vã, mas e também de palavras, expressar palavras, sabendo guardar ao momento oportuno de falar. Porque nós vimos pela experiência que ele queria saber de tudo, estava ansioso quando chegou no mundo espiritual, querendo saber tudo, como todos nós ficamos numa mudança grande. Não cabe aqui uma crítica ou nada, é só uma observação que ele faz sobre a nova fase de vida dele, né? E ele inclusive, complementou, né, que toda aquela distinção que ele vinha recebendo acrescia responsabilidade, né, pelos recursos que estava tendo à sua disposição. Quanto mais a gente estuda, mais responsabilidade a gente tem. Né? Quanto mais a gente desenvolve as virtudes, mais responsabilidade. Isso não quer dizer que a gente não deva, não quero assumir mais responsabilidade, não, porque isso é uma coisa natural do nosso progresso. E se nós chegamos a um determinado progresso, é porque nós temos condição já de suportar o conhecimento e o sentimento envolvido naquilo. Né? E ele, inclusive, falou ali, né, que ele realmente começou a compreender a importância do praticar o bem, né? Como uma forma de trazer para nós mesmos alegria e felicidade. É o que a Mãe falou lá no início, né? É o trabalhar não como sacrifício, não como obrigação, mas como uma necessidade íntima, né? De realização. Então, assim, alegria e felicidade do outro, é isso que ele coloca ali, né? Ele começou a compreender que a alegria e a felicidade do outro representa para mim também. A sua paga, a paga. A minha alegria e felicidade também. E de uma forma desinteressada, como coloca. É o salário eficiente. Da gente. Né? E aí ele destacou no final da frase,
pronto na ação de servir. Quer dizer, aquela pessoa que está pronta mesmo, né? Aconteceu, ajuda. Que muitas vezes quando acontece algo conosco, com aqueles que nos cercam, que precisam da nossa intervenção de auxílio, muitas vezes nós ficamos paralisados, né? Mas ele coloca lá que está pronto. É disponível, né? Para atuação. Isso. De forma eficiente. Que a eficiência, ele mostra para a gente, ela tem que ser eficaz, né? Então, não adianta, igual nos livros de André Luiz, que ele queria ajudar naquele infante. Eu considero o eficaz e o eficiente, né? Isso. O eficiente é mais do que o eficaz. Né? Então, realmente é aquele que fica, é aquele que constrói, né? E tem uma visão de 360 graus sobre o que ocorre. Né? Eu achei muito bonito esse depoimento dele, né? Dessas reflexões que a gente tem que pensar um pouco sobre o quanto isso temos que desenvolver também. Né? E o mais bonito que ele coloca lá, que ele compreendeu que praticar o bem e gerar felicidade para os outros é um dom sublime por excelência. Olha que beleza que ele coloca. Né? É uma coisa que ele considera a gente fazer. Aí ele vai dar um comentário de Bezerra de Menezes, que, como sempre, partindo de Bezerra, é muito profundo, é muito significativo. E ele diz assim: asseverou-me Bezerra, certo dia, que o entendimento da alma é qual lente minúscula no seio da infinita obra universal. E que o problema primário da consciência interessada na aquisição de amor e sabedoria não é o de percustar com infantilidade ou desespero os patrimônios da vida, e sim o de enriquecer a lente da própria compreensão, aprimorando-a e dilatando-lhe o poder, a fim de que possa refrager e disseminar a eterna grandeza do Senhor, aproveitando-a para si e para os outros. Veja como que é sutil, mas muito significativa essa colocação que ele coloca de Bezerra de Menezes. É como sempre os espíritos superiores são assim, né? Ele, em poucas palavras, consegue resumir muitas coisas. Então ele falou que o entendimento da alma é como uma minúscula lente. Olha que interessante, sabe? Se você tem uma minúscula lente, o campo de ação daquela lente é pequeno, né? O campo de entendimento dela, de perceber, de entender, de conseguir ler com ela é pequeno. Mas, à medida que o espírito cresce, não é que ele vai perguntar mais, ele vai procurar ser até mais detalhista nessas perguntas. Bezerra falou assim, olha, à medida que o espírito evolui, essa lente de percepção do que segue cresce. Quer dizer, a lente que podia ver só um pedacinho da letra, começa a ver a letra, começa a ver a frase. Quer dizer, ela cresce em amplitude. Isso nós vemos também nos espíritos, né? À medida que eles vão evoluindo lá no mundo espiritual, em termos de conhecimento, de patrimônios, tanto intelectuais como morais, eles vão começando a perceber mais a realidade do espírito, de determinado espírito, e tem a sua visão dilatada. Então, eles conseguem ver ali com melhor propriedade aquilo que nós não conseguimos, né, com a realidade espiritual de cada um. Então, muito bonito esse conceito de Bezerra, mostrando que nós é que vamos, pelo nosso progresso, crescendo a nossa lente interior, e assim entendendo melhor, né, e como ele fala ali, refranger, né? Quer dizer, refratar e disseminar a eterna grandeza do Senhor. Quer dizer, conseguir que esses conhecimentos, toda essa beleza dos ensinamentos que o alto traz para nós, possa ele estar disseminado. É importante que ele
os espíritos têm essa visão para a gente, né? Acho que eles tentam materializar essa visão para que a gente possa compreender melhor, né? As duas asas, o amor e a sabedoria. Que só com as duas asas que a gente pode crescer, voar, né? Ser livre. Então vamos adiante aqui. Olha aqui que nós pegamos lá do Chico. Vamos ver o que ele fala. O Chico fala para a gente. O Evangelho de Chico Xavier, né? No item 27. O trabalho é remédio para muitos males do corpo e da alma, mas para os males da alma. Quem procura uma ocupação útil, seja ela de que natureza for, ocupação útil. Né? Seja ela de que natureza for, foge às ciladas que os espíritos obsessores armam para os homens na Terra. Olha que afirmativa essa de Chico, hein? É o que o Emmanuel falou lá no início, né? E da lei natural, da lei de trabalho. O Kardec pergunta o que é trabalho? E os espíritos respondem: é toda atividade útil. E ele, toda ocupação útil. Né? Toda ocupação útil. E o Chico reforça aí, toda ocupação útil, né? Que chama trabalho. E o outro detalhe ali é que faz o quê? Né? Aí ela fala assim, que foge às ciladas, né? Com certeza. A minha avó falava assim, mente vazia, o diabo faz crochê. Né? Então, traduzindo para mineirês... Olha, traduzindo para, né, o conteúdo, né, que é muito significativo. Dia a dia. Quer dizer, foge às ciladas dos espíritos obsessores, armam para os olhos na Terra. Quer dizer, se nós não estamos com a mente ocupada, desenvolvendo atividades, se nós não estamos com a nossa rotina estabelecida, nós vamos começar a criar minhoca, né? Quer dizer, criar problemas. Começa a dar ouvido coisas que não faz parte de você, mas que começam a soprar na cabeça da gente. Né? Quer dizer, criar ali oportunidade para que ideias estranhas venham à nossa mente. E sejam absorvidas, né? E a questão da disciplina, né? Que o trabalho no mundo material, a gente precisa ter disciplina. É horário, né? De iniciar, horário para almoço, horário para jantar. Isso já nos exercita a disciplina. Né? Pois é. Tanto que Emmanuel falou com o Chico, né? Chico, para começar as tarefas, você tem que ter disciplina, disciplina e disciplina. Nós conhecemos bem esse caso, não é? Mas ele deixa ali essa mensagem sobre o trabalho, muito significativa, que já de imediato tem um retorno para a gente, como ele coloca, que é a gente não dar oportunidade para que espíritos que não desejam o nosso bem estejam nos influenciando. Né? Mas vamos ver o que continua Jacob comentar, e nesse tópico, o segundo item, sobre o conselho fraterno. Jacob, se os nossos irmãos ignorantes, depois da morte do corpo, na maioria das vezes prosseguem algemados às ações ruidosas a que se dedicaram, continuamos, por nossa vez, no serviço de espiritualização a que nos devotamos. Aí tem uma diferença muito importante para a gente encarnado, né? Então, ele nos faz refletir se nós somos esses irmãos ignorantes. Né? Porque se estamos nessa fase, nós, como ele coloca, depois da morte do corpo físico, que é o espírito não morre, o espírito continua após o cessar de atividades do nosso corpo físico. Ele diz que, como uma constatação, como um fato que ele revela, que depois da morte do nosso corpo, aqueles que se viram muito ligados às questões materiais se veem algemados. Parece aquela bola de ferro, né? Fica algemada aí na perna. Ele não consegue sair da prisão que são os interesses materiais. Porque aquele que não se familiariza com a existência do mundo espiritual após a morte, não compreende a mensagem
de Jesus, né? Se você não se familiariza na vida encarnada, quando você desencarna, você tem muito mais dificuldade. Né? Por isso nós estamos nos preparando aos poucos, né? Isso, a gente tem que... Porque, pelo exemplo do irmão Jacó, ele já compreendia, ele já trabalhava com a espiritualidade. E olha só a dificuldade que ele encontrou quando ele desencarnou. Né? Ele teve que se realinhar novamente para que ele pudesse né, e aí os espíritos falam assim, olha, embora os irmãos estejam nessa posição, nós não estamos, nós continuamos. Nós continuamos no serviço de aperfeiçoamento, de elevação. Né? E muitos dos espíritos que são os nossos familiares, às vezes em níveis de evolução superior no nosso, eles não desistem de nós, eles voltam, estão sempre presentes para nos impulsionar, colocar para diante, né? Como aquela primeira fase que colocamos aqui de Emmanuel, né? Ensinando a trabalhar, né? Mostrando o valor do trabalho para todos nós. Então, esses espíritos vêm com pesar que nós nos algemamos, às vezes, questões materiais de menor importância e deixamos de lado a oportunidade de crescer no lado espiritual. E eles, por sua vez, não desistem de nós, eles continuam nesse trabalho, como ele diz assim. E tem muita gente torcendo pela gente, né? Porque a gente tem que lembrar, né, Carlos, que nós somos acompanhados pelo nosso guia espiritual, que é um ser de evolução em destaque. Nós estamos acompanhados pelos amigos espirituais que nos querem bem, que convivemos em outras vidas, né? E somos acompanhados pelos familiares também, que estão junto conosco, nos ajudando. Olha quanto movimento. Ninguém está sozinho, ninguém está abandonado. Sozinho. Então, por isso que ele diz que se os espíritos ignorantes continuam fazendo mal, praticando atos de rebeldia, ele mostra que não, que há um grande núcleo de espíritos que está trabalhando para a espiritualização, e eles continuam, a marcha continua. Só que eles respeitam o livre-arbítrio. Respeitam a nossa posição, a nossa escolha, né? E nós vamos responder pelas nossas escolhas. É isso que se coloca. Mas ele continua. No capítulo 20 ainda. Cada setor de atividade cristã, junto dos irmãos obsidiados, doentes, desorientados, ignorantes, criminosos ou infelizes, encarnados ou desencarnados, representa um ângulo de construção de seu próprio paraíso. O espírito vale pelas expressões divinas que pode traduzir no próprio caminho, porque o Criador atende a criatura através da criatura. Olha que lindo isso, né? Uhum. Olha o trabalho aí, né? Então, o espírito vale pelas expressões divinas que pode traduzir no próprio caminho, porque o Criador atende à criatura através da criatura. Regresse contente aos seus casos de socorro. Representam eles a sua melhor oportunidade de servir ao Senhor, ajudando, libertando e iluminando os outros. Você auxiliará, melhorará e engrandecerá a si mesmo. Então, a gente lembra muito de Mário Barbosa, com quem nós convivemos. Ele sempre falava isso com a gente, né? Eu cresço, né? Eu me ilumino, como ele fala, né? Na relação com o outro. O que é relação, se não o nosso meio social? Ou seja, na família, ou seja, no trabalho, na vizinhança. Então, quem trabalha em nome do Pai somos os espíritos todos que a gente citou aqui, são os guias espirituais, são os nossos familiares mais evoluídos, são os amigos que a gente vai agarinhando. E ele destaca ali que nós, na atividade que podemos desenvolver junto aos irmãos doentes, desorientados, ignorantes, criminosos, infelizes, entra todo esse rol, né?
Ele fala o seguinte: nós estamos criando o nosso próprio paraíso. Nosso próprio céu, né? Não é esperar um céu, como muitas vezes a gente tem a imagem de um céu já mais sem atividades. Nós criamos esse céu desde nós mesmos, pelas atividades que desenvolvemos. Né? Por isso que ele fala: regresse, vá de novo ao trabalho, vá de novo à atividade, né? E aos seus casos de socorro. É aquilo que também nós temos que fazer, principalmente na casa espírita, não ficar só estudando, não, vamos à atividade, vamos ao auxílio semelhante. Olha o relacionamento. Fazer. Na própria casa espírita tem muito conflito. Olha esse tipo. Reduzir esse conflito, né? Olha a relação que ele fala aí, né? E esse conflito é por causa dos nossos interesses, nosso egoísmo, né? E muitas vezes gera conflitos, gera interesses diferentes, conflitos até bobos entre estudar e doar, né? Se é importante só fazer assistência social ou se é importante só estudar. Não, é importante as duas coisas. As duas. Né? Então, é estudar o Evangelho e doar, e também fazer o trabalho de atividade junto ao semelhante. Então, ele diz assim: se a gente ilumina os outros, nós também vamos, por outro lado, melhorar a nossa situação interior, vamos nos engrandecer nessa atividade de auxílio ao semelhante. É igual o professor, né? Para ele dar aula para os seus alunos, ele primeiro tem que ter o conhecimento, né? Para ele poder passar para frente. É a mesma situação, né? Então, bonito esses conselhos que aí irmão Jacob retrata para a gente nas experiências dele, né? E ao espírito orientador Bezerra diz assim: olha, regresse de novo, vá contente, né? Não é como se nós estivéssemos indo para um sacrifício, não. Vá contente pela oportunidade de atividade. Isso que nós temos que aprender, isso que nós temos que desenvolver. E a gente fica assim pensando, né? É uma engenharia divina, né? Deus é um engenheiro divino, né? Como que ele faz? Tá tudo engajado, né? A gente cresce com o próximo, a matéria cresce com a nossa atuação, então é uma engenharia divina mesmo. Por isso que nós não podemos desperdiçar a oportunidade que temos aqui na Terra, porque ela é valiosa. Esses anos que nós temos aqui encarnados é valiosa. Nós chegamos no mundo espiritual fazendo um balanço, assim: olha, será o que eu aprendi? Será o que eu realmente consegui desenvolver? E como no caso dele, de irmão Jacob, ele, mesmo desenvolvendo todas as atividades aqui na Terra, não era um espírito que se afastava do auxílio semelhante, ao estudo, embora ele diz mesmo que ele era mais rude no trato, né, pela experiência da vida. Ele notou que lá, chegando no espiritual, precisava desenvolver muito mais ainda nesse real atendimento ao Senhor. Então, essa frasezinha que ele coloca no final, né, que ele diz que ajudando, libertando, iluminando os outros, você auxiliará, melhorará e engrandecerá a si mesmo. Quer dizer, olha o reflexo daquilo que a gente faz. Não é? Vamos seguindo o que ele fala. Ele falou assim: anotei quanto me era preciso para a volta ao ministério que encetara, ao abraçar os princípios evangélicos na esfera carnal. Logo após, com a colaboração do irmão Andrade, providenciar o encontro de todos os cooperadores, junto dos quais meus humildes esforços doravante se desdobrariam. Quer dizer, com essa orientação de Bezerra, com essa disposição de servir, com essa nova percepção que ele tinha sobre a realidade espiritual, não mais a percepção de buscar entender tudo nos mínimos detalhes, mas sim de sentir, de auxiliar o seu progresso pelo auxílio ao semelhante. Ele decidiu, então, fazer aquilo que o Espírito tinha pedido a ele, né? Volte à tarefa. E nós vimos que nos capítulos anteriores ele foi designado para que um grupo de espíritos que ele tinha relações voltar aqui na Terra para auxiliar nos processos de obsessão.
Que era o trabalho dele, um dos trabalhos dele. Porque aqui na Terra ele desenvolvia uma tarefa de mediúnico. mediúnica, de médio esclarecedor, né? Nas reuniões de intercâmbio espiritual. Ele fazia essa função. E Emmanuel, então, traz mais uma lição para a gente, né, Gustavo? O que ele fala aí? No livro Mentores e Ceareiros, né? Não olvideis, a nossa tarefa não é tão somente aquela da demonstração positiva de sobrevivência do homem além da morte, mas, acima de tudo, é a obrigação de materializarmos cada dia a essência dos ensinos cristãos em nossas vidas, convertendo o Espiritismo sobre a égide do Evangelho de Jesus na religião da paz e da felicidade para o mundo inteiro. Então, ele fala, não duvida, né, que a nossa tarefa não é simplesmente a sobrevivência. Mostrar que não existe a morte, né? Isso, é muito mais do que isso. Vamos assim, trabalhar para que o outro consiga a liberdade, né? Que consiga também em compreender a necessária renovação íntima. Ele fala uma coisa interessante, que é materializar em cada dia a essência dos ensinamentos cristãos. A ação. Quer dizer, ação, não é ficar só na palavra, né? Na leitura. Você deve fazer isso, fazer aquilo. Não, peraí. Não é recomendar para ninguém, é a gente mesmo fazer essa atividade. Né? E essa é a tarefa que temos para desenvolver felicidade com o Evangelho de Jesus para toda a Terra, né? Para todos aqueles que nos cercam. Então, essa ação parte de cada um de nós. Ninguém vai ser forçado a isso, ou deve ser forçado a isso. Todos vão desenvolver isso naturalmente. Isso é o recurso que temos à nossa disposição a cada instante. Esse converter que ele coloca do Espiritismo usando como base esclarecimento do Evangelho de Jesus, é o que vai trazer a felicidade para o mundo inteiro. Daí a missão do Espiritismo, né? A missão do Espiritismo é esclarecer essas questões que estão lá no Evangelho de Jesus. Na época, Jesus não podia falar para a gente, porque a gente não ia entender. Não podia entrar com toda essa profundidade, mas agora a doutrina espírita esclarece isso. E nas passagens de Jesus ele coloca também, né? Itens até sobre a reencarnação, sobre a influência dos espíritos, tudo isso está lá. É preciso ter olhos para ver. E por isso que Emmanuel destaca essa necessidade, né, de não só estarmos focados na sobrevivência dos espíritos, fenômenos mediúnicos, mas também na questão da cristianização. Quer dizer, colocar em prática os ensinamentos que Jesus trouxe. É assim, amigos, que chegamos ao final do nosso estudo de hoje, né? E com alegria, vamos pedir a todos que tenham junto a si um recipiente de água, para que nesse momento de oração possamos pedir aos amigos espirituais a frutificação, a imantação daqueles fluidos salutares que vão nos ajudar à recomposição das nossas disposições, dos nossos fluidos e da nossa paz interior, dos nossos chakras também. Então, nós vamos pedir agora a todos que estejam concentrados alguns minutos conosco, numa oração, pensando em Jesus, pensando em todas as dádivas que Ele distribui e distribuiu para nós, de maneira que, enxergando os teus ensinamentos como aqueles balizares para a nossa evolução, possamos pô-los em prática e assim seguir um novo caminho de evolução, de compreensão, de harmonia, de paz e de felicidade. Assim, Senhor, agradecemos esses momentos
tão gostosos de estudo, e pedimos, esteja conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja.